Boa noite de novo. Voltei. Alguém por aí? Alô? Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. E agora, como é que tá o áudio? Tive que sair e entrar de novo que o áudio não estava legal. Ouvindo bem? Oi, Ronald, Daniel, boa noite. Boa noite, Misael. Áudio ok, gente? Tá E aí, ótimo, né? Floriano, Tive que trocar o fone aqui. Acho que eu tive problema no fone de ouvido. tá me ouvindo? Isaac, boa noite. Davi. Opa, Oi, tá me Marcos. ouvindo? Tá sendo bacana o áudio aí, tá cortando um pouco. Tá cortando demais. Tá cortando Não tô pouco? te ouvindo, você tá me ouvindo bem? Estou. Estou te ouvindo bem. Certo. Acho que vai melhorando aqui, vai estabilizando. Ora, melhor. Oi, tá me ouvindo? Tá mudo agora. Oi, Floriano, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo não, Floriano. Não tô te ouvindo. Tá mudo, eu acho. Acho que seu áudio tá mudo aí. Oi, Daniel, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, beleza? Ah, eu tô Agora ouvindo, estou. tô ouvindo E agora. agora? Tô ouvindo Tá? bem. Oi, Tá ouvindo Josiane, bem? tá me vendo aí? Tá dando pra ver? Tá sendo legal o áudio aí? Agora tem, que eu tiro o fone. A gente só não tá te vendo, Ah, Marcos. O áudio tá eu tô me legal. vendo e tô vendo você. Eu vou sair, você me convida de novo, então. Isso, eu vou sair, você me convida. Sério? Tá bom. Bem, gente, o Marcos vai sair, vai entrar aí de novo. Ao vivo é assim mesmo, né? A gente tá tentando conectar aqui. Como eu disse, eu falei antes, o áudio estava cortando. Boa noite oficial para todo mundo, tá? Obrigado por vocês estarem aí aguardando para a gente fazer essa live, dando continuidade na série de lives que a gente vem fazendo toda quarta-feira, às 21h30. É um projeto que a gente intitulou de Bate-Papo Empreendedor, onde a gente traz várias dicas de vendas, de empreendedorismo, de sucesso para os negócios dos empreendedores, tá? E hoje a gente vai falar sobre dicas para evitar multas trabalhistas. É um tema assim bastante relevante, porque não só a gente ganhar dinheiro é importante, mas também não perder dinheiro é importante, porque a gente precisa cumprir as regras trabalhistas, a gente precisa evitar que a empresa seja multada, a gente precisa cumprir com a responsabilidade social da empresa de manter a legislação, de cumprir com as normas em relação aos funcionários. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos ver aqui se o Marcos já entrou. Vou convidar ele novamente. Vamos ver se vai dar certo agora. Aguardando o Marcos. Tá me ouvindo Eu bem, tô te Marcos? ouvindo, você tá me vendo? Não, só tá preta a imagem aí. Mas vamos aguardar um pouquinho que ela vai entrando. Tá no Sim, Wi-Fi, não sim, tá tá? conectado no Wi-Fi. É. Mas aí eu já estou falando para todo mundo aqui que é um boa noite É oficial isso, nosso. Se tiver imagem, vai ter imagem, senão vai estilo isso. Bom, podcast, que nós bom, estamos te essa ouvindo. informação que a gente vai trazer para o pessoal, que com certeza é de muita utilidade, né? É o tempo curto, mas a gente vai estar Exatamente. procurando trabalhar esse tempo aí para transmitir o máximo de informação possível, né? Isso aí. Tá certo? Então, gente, boa noite oficial, mais uma vez, né? O
hoje o nosso convidado é o Marcos, tá? O Marcos Diniz. Marcos é contador, é analista de departamento pessoal da Marf Contabilidade já há quantos anos, já tem, Marcos? Uns já 50 tem já? uns 8, 9, 10 anos aí. Bastante tempo. Ó, a Darlene está dando uma sugestão aqui de você me convidar, É Marcos. verdade, tá bom. Sai aí de novo e manda a solicitação para eu te Certo. aceitar, para ver se Vamos dá entrar certo. aqui, vou tentar. Vamos aqui ver seu rosto. Bem, gente, então, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre dicas para evitar multas trabalhistas, né? Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, a gente precisa estar atento para não fechar o meu também, Darlene. Será? Deixa eu tentar ver se ele pedindo funciona. Senão eu saio e entro de novo. Eu já fiz isso uma vez. Ó, o Marcão pediu. Vamos ver se agora vai. Aí, tá me vendo? Não, tá Ah, eu tô me rodando vendo aí. aqui. Tô te vendo também. Isso. Tá, A né? voz tá sem legal? Tá, A voz tá sem legal? tá, tá Tá, perfeito. tá Tá rodando ainda ou tá perfeito. aparecendo? Vamos dando continuidade assim mesmo. Então, gente, o Marcos é contador, ele é analista do departamento pessoal da Marf Contabilidade já há quantos Ah, anos, já Marcos? tem uns 8, 9 anos aí, bastante tempo. O Bocado não entrega a sua idade, hein, cara? É, E, e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante que são as dicas para as empresas evitarem multas trabalhistas. E aí, passo a palavra para você, Marcos. Quer já introduzir alguma coisa, dizer alguma coisa sobre você, se apresentar, dizer boa noite? Enfim, a casa é sua. primeiramente, né, agradecer o convite por estar participando, né, dessa sequência de lives que a Marf Contabilidade vem trazendo toda quarta-feira, com temas aí relevantes, né, bastante informações úteis, e que a gente possa aproveitar esse momento aí de 30, 40 minutos aí para trazer informações úteis e que seja bastante proveitoso, né, para todo mundo que está nos acompanhando. Agradeço bastante o convite. Uhum. Beleza, Marcos. A gente que agradece a sua disponibilidade aí e a gente passar dicas importantes aí para os empreendedores, né? Para quem está entrando agora, gente, nós estamos com um probleminha na imagem do Marcos aí. Nós estamos fazendo estilo podcast, porque nós já tentamos algumas vezes e não deu certo. Mas o importante é a gente avançar com o conteúdo e trazer as informações relevantes, né? Então, Marcos, vamos começar falando o que a gente veio para falar, que são as dicas para se evitar multas trabalhistas, e eu acho que a gente não pode começar sem falar dos registros, né? Você acha que o empreendedor, no nosso dia a dia, de vez em quando a gente vê o empreendedor querer manter o empregado no emprego sem registro. Você acha que isso está certo? Quando é que ele deve registrar o empregado? Pode demorar? Tem que ser rápido? Como é que você... Quais as suas informações a respeito desse Olha, assunto? o registro ele tem que ser feito de forma tempestiva, não pode assim, aguardar para depois, porque assim, muitos empresários, muitas das vezes, ele até mesmo sem saber de como fazer, né, como seguir com isso, fala com o funcionário assim, não, você vem trabalhar e no decorrer da semana, no decorrer do tempo, a gente vai providenciando os documentos, né, os atestados, e depois a gente faz a juntada de documentos e manda isso para o contador fazer o devido registro. Talvez nem na intenção de deixar sem registro nesse momento, né, nesse tempo aí. Ele faz isso sem saber, só que isso não pode, porque em caso, né, de uma possível fiscalização, ele vai ser multado, né, por estar mantendo o funcionário sem registro. E também o funcionário fica, digamos que entre aspas, sem respaldo previdenciário, porque naqueles dias ali que ele está sem registro, mesmo que depois repassa, é retroativo e tudo, ele pode estar levando multa, porque, como eu disse lá atrás, tem que fazer isso de forma tempestiva, em até um dia anterior, né, à data da admissão dele. Uhum. Pois é, então quer dizer que é o seguinte, as etapas seriam, né? Fez a seleção, faz a entrevista, faz a seleção de qual empregado o empreendedor vai querer
para ocupar aquela determinada vaga, e após decidido, ele já não pode imediatamente começar a trabalhar, não, né? Primeiro tem que fazer o registro para depois começar a trabalhar. Isso mesmo. Primeiro fazer o registro, ele só pode pisar na empresa para começar a trabalhar, e estão tudo ok. Já enviado o e-social, já feito todos os trâmites, né, que tem que ser feito para que ele possa entrar na empresa, todo respaldo, e também o empresário está todo seguro, né, que cumpriu com a legislação em tempo hábil, né, para fazer o registro. Uhum. Eu nem sei se de bate-pronto você tem essa informação, Marcos, porque é muita coisa, mas mais ou menos, quando é que seria a multa, você acha? Uns R$800 multa, por aí? Se manter pela falta de registro, a multa ela varia, depende do porte da empresa, entre R$400 até R$3.000, né? Depende do porte da empresa, mas já vi casos, né, de empresários que não porque quis manter sem o registro, depois eu já mandei, até mesmo, já mandei os documentos para a contabilidade, mas o fiscal do trabalho não quis saber, falou, tem que ser tempestivo, a multa foi aplicada e infelizmente ele pagou por empregado, né? Não foi nem um, dois. Se não me falha a memória, foram uns 3 empregados, ele teve aí que pagar R$1.200 a multa por manter sem o registro, mesmo que depois ele fez, só que o empregado estava sem o registro no momento que o fiscal chegou, né, na empresa e fez a abordagem. Pois é. Aí, por exemplo, aí o fiscal chega na empresa. Como é que o fiscal sabe quem são os empregados da empresa e quem não são para fins de registro, para fins de fiscalização? Por exemplo, ele chega no estabelecimento do nosso cliente, do empreendedor que está nos assistindo agora. E aí tem lá 5 pessoas dentro de uma loja, dentro de uma empresa. Ele pergunta quem são as pessoas, como é que ele sabe quem são os empregados registrados daquela empresa? Geralmente o fiscal ele chega como se fosse um cliente, ele não chega se apresentando como fiscal, ele chega, digamos, à paisana, né? Como se fosse um cliente e pergunta, você começa a fazer meio que entrevistas indiretas. Você trabalha aqui há quanto tempo? Aí o próprio funcionário, sem saber que está falando, né, com o fiscal, ele acaba entregando, talvez está lá há muito tempo, sem o registro, aí depois que ele faz aquela, digamos, aquela passada na empresa toda com quem ele vê, ele pede o livro de registro, né, de empregados. Ele pede o livro e se apresenta, né, como fiscal, é claro, antes de pedir o livro, sou fiscal do trabalho, é uma fiscalização indireta, eu preciso do livro de registro, que tem que estar na empresa também. E através de ver o livro, ele vê, digamos, tem 15 funcionários no momento que ele foi, e no livro só tem 10 registrados, fica 5 aí que não... Tecnicamente não está registrado, está em processo de registro, no entanto, ele está trabalhando, né? Então, assim, ele faz uma espécie de uma prévia verificação. Certo. E aí, Marcos, por exemplo, falando de livro, hoje muito se fala do livro digital e que não precisaria mais de ter aquele livro manual. Se a empresa ela pode optar por fazer o livro o livro digital, ela ainda é obrigada a ter aquele livrão manual em papel? Como é que é essa parte? E se ela não tiver o livro em papel, como é que o fiscal vê quem são os empregados registrados? Isso, bem lembrado, porque com o advento, né, do e-social, os empresários com certeza, a gente como contadores, enfim, vem dizendo isso a todo momento, tem que fazer admissão por conta do e-social. Com o advento do e-social, as informações elas ficam digital, ou seja, o contador envia, né, a admissão lá para o portal do governo, o e-social, e essa informação ela é direcionada a uma espécie de livro eletrônico, que para utilizar desse artifício tem que o empregador, no caso o contador, né, ao enviar a informação de registro da empresa, né, de cadastro, ele fazer a opção pelo livro digital. Aí, com isso, é dispensado o livro de registro. Isso agora, né, saiu uma portaria, salvo engano, em outubro do ano passado, 2019, né, que a partir daquele momento não mais precisaria do livro, que se o empregador fizesse a opção pelo livro digital, ele é dispensado. Aí a pergunta que você me fez sobre como o fiscal ele vai saber, se não tem o livro, quem trabalha. Ele vai verificar na plataforma digital. Ele faz aquela verificação prévia, digamos, a empresa X tem 10 funcionários, ele já vem com isso anotado, né? O funcionário A, B, C e daí por diante. Chegando à empresa, ele já vai buscar aqueles funcionários. Aí, se tiver um ou dois ou mais sem o registro, ele vai falar, esses aqui
Ah, não, estou fazendo, mandei para o contador, eu não quero saber, já lavra a multa, autua a empresa, é dessa forma. Porque até anteriormente, quando existia o livro manual, o empreendedor podia ter o argumento, ah, não, ele está trabalhando, mas eu já mandei para o contador. Mas como a gente disse no início, o empregado agora só pode começar já estando registrado. Então esse argumento até cai por terra, né? Não dá nem para falar até isso. mesmo Né? antes, sem ter o livro digital e tudo, o livro eletrônico, o fiscal ele não aceitava isso, porque, como a gente disse, a legislação ela, de muito tempo já obriga, né, o empresário, o empregador, a fazer admissão em tempo hábil, né, até um dia antes do início. E agora, com o livro eletrônico, na verdade, já vai lá e nem faz uma prévia entrevista, já vai sabendo quem que está registrado e quem não. Aí, chegando lá, ele vê que está em excesso, ele vê que as pessoas que está a mais lá do que ele trouxe, né, anotado, não está sem o registro. Com isso, ele vai fazer a autuação, lavrar a multa, né, e com isso o empresário tem o prejuízo de ter que pagar, né, talvez nem na intenção, ele acaba caindo, né, nisso e tem que ter essa despesa, né, que na verdade não é uma despesa, é uma perda, porque multa, ninguém quer gastar dinheiro com multa, né. É verdade. Então, quer dizer, em resumo, em relação ao livro, a empresa que quiser deixar de usar o livro manual hoje é permitido. Ela pode usar só o livro eletrônico, o livro digital e não ter mais o livro não precisa papel. ter aquele caderno, né? O caderno com as páginas lá que fazia, transcrevia, até colava a ficha de registro, mas com uma ressalva, né? Isso se o contador, né, a contabilidade da empresa tiver feito a opção pelo livro eletrônico, ao enviar o evento lá, né, de cadastro da empresa, enfim, o que pede lá no rede social, ele tem que optar por ter essa comodidade, né, de fazer o registro do empregado em livro eletrônico. Tá certo. E já aproveitando o gancho que a gente está falando do livro eletrônico, e a carteira de trabalho digital, Marcos? Aí, assim, serve tanto para os empreendedores como para pessoas que são empregados, que talvez estejam nos assistindo aqui nessa live. A carteira de trabalho, tanto se fala em carteira digital, aplicativo e essa coisa toda, é preciso o empregador, ele tem a obrigação de anotar na carteira de trabalho o contrato de trabalho, aquelas anotações de salário, como era anteriormente, ou isso não é mais obrigatório e a carteira de trabalho deixou de existir? E para o empregado comprovar os vínculos de trabalho, comprovar o tempo de previdência, como é que ele faz se não tiver isso na carteira manual ali em papel? Olha, bem lembrado também, o ano passado saiu a portaria, né, que trazia aí todas as formalidades do uso, né, da CTPS digital, e lá nessa portaria tem escrito, né, que a carteira física, ela somente será utilizada, né, até o momento da publicação, né, ou seja, a portaria saiu, se eu não me engano, em outubro, então até setembro utiliza-se a carteira em papel, né, a carteira física. A partir de outubro só utiliza a carteira digital, que salvo o empregador não for obrigado, né, que existe um calendário de obrigações referente ao rede social, né, que alguns ainda não estão obrigados a utilizar, né, mas no mais, a maioria dos empregadores das empresas são obrigados ao rede social. Então, a CTPS digital não anota mais nada. Tem até funcionários, né, que criticam, falam, mas como eu estou registrado, sendo que não está aqui na minha carteira, o papel, quero ver colado aqui, aquela etiqueta, né, tradicionalmente, que era falado assinar a carteira, né, e ele pode estar acompanhando isso no aplicativo da CTPS digital, que ele baixa lá no Play Store, né, depende lá do celular, se for Android, iPhone, né, baixa lá o aplicativo, ou até mesmo pela internet, gera uma senha, né, tem um passo a passo na internet que ensina, e lá dentro da carteira ele pode estar acompanhando o registro que o empregador faz, né, a admissão, e também as anotações, como férias, 13º, enfim, afastamentos, né, que tem, alteração de salário, ele acompanha tudo na plataforma digital. Aí você me perguntou, e como faz aí para comprovar os registros anteriores? Assim, a carteira tem que ser guardada, né, a carteira física, ela deixou de existir, mas a partir do momento que saiu a portaria normatizando, né, toda a questão da CTPS digital. Só que até onde saiu a portaria, né, vale a carteira física. Então, para comprovar os vínculos, experiência de trabalho, enfim, tem que manter a carteira
física guardada para esse fim, né? Mas a partir de então não precisa. O que vale é a CTPS digital, até mesmo com relação ao registro. Se o empregador, digamos, ele faça o registro na CTPS digital e não faz, aliás, não faça na CTPS física, anote lá, colhe a etiqueta e não faça faça o envio, né, da obrigação do e-social para que isso seja migrado, né, lá para a CTPS digital, ele vai estar cometendo uma multa. Mas você pode dizer, mas está aqui na carteira, eu fiz a anotação. Não, mas não é mais nessa carteira. Você vai fazer agora na CTPS digital. Então, tudo a gente fala em questão de digital e tudo linka a um só lugar, a plataforma do governo, que é o e-social, e daí vai, né? Vai tudo linkando a uma coisa só. Até porque hoje tudo está lá, né? Até hoje mesmo precisei resolver um assunto, estava sem meus documentos, baixei a carteira de motorista no celular e que tem validade legal e resolvi o problema sem precisar voltar. Isso, e até mesmo os órgãos aí, que quando a pessoa precisa da carteira baixada, né? O Ministério do Trabalho, as agências aí para dar entrada de seguro-desemprego, que também pode ser feita de forma online, né? Pela CTPS digital, lá tem o campo, né? Que a pessoa entra lá e faz a solicitação e tudo, mas casos específicos não consegue, tem que ir até uma agência. Então, essa carteira, ele nem olha a carteira física. E na Caixa Econômica também, para sacar o FGTS, eles olham também se o registro foi baixado na CTPS digital. Então, a carteira física, ela é utilizada mais para eventos passados, né, antes da publicação da portaria. Beleza. Marcos, e os atestados médicos, mudando um pouco de assunto, saindo aí dessa questão do livro digital, da carteira digital, que a gente entendeu, então, que não é obrigado mais e está cada dia mais se acabando, né? E em relação aos atestados médicos, o que é que a empresa, para não ser autuada, para cumprir com as regras, cumprir com as normas, deve observar em relação à saúde dos trabalhadores, em relação a essa parte do acompanhamento médico? Olha, existe aí os programas, né, que a empresa tem que estar adotando, né, de segurança, saúde e segurança no trabalho, mas o que a fiscalização hoje cobra, né, que isso vai entrar também no e-social, que, enfim, tudo vai voltar para o e-social, como eu disse, né, até mesmo para ficar mais fácil para o governo estar fiscalizando. Mas o que a empresa tem que se atentar é o atestado admissional, né? Quando o funcionário entra na empresa, já tem que entrar já com o atestado feito, né? Para ver se está em boas condições. E também o atestado periódico, porque geralmente o atestado admissional, salvo as exceções, ele tem a durabilidade aí, vence em torno de 1 ano após a emissão, né? Que tem que fazer outro atestado, que é o atestado o periódico, né? Então, já foram 2 atestados. Admissional, periódico, e tem também o de mudança de função, que é quando o funcionário muda de função e muda o risco, né? Que isso tudo é avaliado nos programas que eu disse, né? De saúde e segurança do trabalho, que a empresa tem que adotar. Tem funções, quando é mudada, é obrigado a fazer o atestado de mudança de função. E o outro atestado também é o atestado de retorno. Aí, quando tira esse atestado de retorno? Quando o empregado é afastado por mais de 30 dias, mas com exceção às férias, né? Então, 30 dias, saiu de férias, não voltar, tem que fazer outro, não. Quando ele é afastado, digamos, auxílio-doença, né, por mais de 30 dias, quando a funcionária, né, ela volta da licença maternidade, aí tem que fazer esse atestado de retorno, né, para ver que o funcionário está retornando às suas atividades em condições aí, aptas, né, aprovadas pelo médico do trabalho para voltar a exercer suas funções. E o outro, né, falamos aí de 4 atestados, a gente tem também um atestado demissional, que é aquele que faz, como o nome já diz, o funcionário está saindo da empresa, do mesmo modo que ele entrou legal, ele tem que sair legal também, tem que sair em condições aí, e caso, se ele fizer o atestado e não tiver apto, ele não pode ser demitido. Então, em resumo, é isso, a empresa tem que se atentar a ter, né, isso em arquivo, o atestado admissional, o atestado periódico, o atestado de mudança de função, se for o caso, o de retorno de trabalho também, se for o caso, e o demissional. São 5 atestados, além dos programas aí de saúde e segurança do trabalho que tem que procurar fazer, que também é fiscalizado, né? Os auditores aí estão fiscalizando isso também, se a empresa não adotar, não providenciar, pode ser também multada. Isso aí. E pela experiência e pela prática que nós temos, quais os que normalmente os empreendedores fazem? Geralmente, muitas das vezes, faz só o admissional e o demissional. E muitas das vezes ainda pergunta,
Quem tem que pagar? Mas eu tenho que pagar, o cara já está sendo demitido, tem que pagar o atestado, já paguei o admissional. Felizmente, todos os atestados, eu não disse, mas o ônus, né, da empresa, a empresa tem que arcar com os valores aí. E muitas das vezes o empresário só faz o admissional e o demissional. Não faz o periódico, não faz os outros, né, que a gente falou. Hein, Marcos, em relação às férias, então, assim, em relação aos atestados, só fazendo um breve resumo, a gente entendeu que o empreendedor tem que tirar o atestado admissional, de mudança de função, o periódico, o de retorno ao trabalho e o demissional, e isso tem que estar ainda mais agora com o e-social, e aí nós estamos falando de e-social aqui, às vezes o empreendedor que está nos assistindo não sabe o que é isso, mas e-social é uma plataforma do governo para onde estão sendo enviadas todas as informações relativas à contratação de empregados, aos encargos, à relação previdenciária dos empregados e vai também as informações de saúde. Então, por exemplo, se antes a empresa não tirava o atestado periódico, porque ela só corria o risco de um dia o fiscal vir aqui olhar, quando essa parte do e-social estiver implementada, que ainda não está sendo exigida, já existe o campo para se colocar lá e tal, mas ainda não estão cobrando, quando isso estiver vigente, o atestado médico vencer, a empresa pode ser autuada automaticamente se ela não tiver enviado um novo, indicando um novo prazo de validade. Isso mesmo. Automaticamente, né? A questão do e-social para automatizar, porque os fiscais não têm aí, não tem até mesmo pessoal suficiente para estar na rua, né, fiscalizando isso, eles já pegam, faz um filtro, né, daquilo que não está sendo cumprido e já vai direto às empresas aí para fazer a autuação. E, infelizmente, né, isso tem a multa, né, que não agrada a ninguém. Uma pergunta do Clédson, né, perguntando se quando o funcionário pede demissão, se tem que fazer o atestado. Sim, tem que fazer. Olha, um adendo que eu vou fazer também aqui com relação ao atestado demissional. Quando o funcionário está em contrato de experiência, muitas das vezes o empresário pergunta, mas eu fiz o atestado tem aí 2 meses, só foi experiência, vou ter que fazer novamente. Aí, nesse caso, não. É exceção também no atestado demissional. Por quê? Porque o atestado admissional ele tem um prazo de validade, como eu disse, 12 meses. Só que até 3 meses aí ele está ainda valendo até mesmo o caso de demissão. Então não precisa, se for dentro do contrato de experiência, né? Agora, se for demissão, depois de 6 meses, 1 ano, aí tem que fazer do mesmo molde. Beleza. Bacão, vamos avançar em relação às férias. O que o empreendedor, o empresário tem que observar em relação a férias para ele não ter problema de multa trabalhista e aquela coisa toda? Pode fracionar férias, não pode? Qual é o período que ele tem que dar férias para o empregado? Qual é o prazo de pagamento? Olha, as férias, existe a questão do período aquisitivo, né? Digamos, o funcionário entra na empresa, ele fica aí 1 ano, né? Que é o período aquisitivo das férias. Até mesmo tem funcionário que pensa, então venceu minhas férias, eu tenho que sair de férias. Não é assim. O empregador, né, a empresa, tem aí o período concessivo, né? Que são após o vencido aí o período aquisitivo, ela tem 11 meses, né, para estar concedendo as férias. Ele não pode deixar acumular 2 férias. Se deixar acumular 2 férias, aí dá o que a gente chama férias em dobro, né? O que acontece? Qual que é a penalidade disso? Ele terá que pagar aí uma férias indenizada, né? O funcionário continua tendo 2 férias para gozar, goza umas férias e ganha outra de forma indenizatória, né? Ou seja, ele fica com 3 férias, sendo uma que é indenizatória. E com relação a famosa férias em dobro, né? A famosa férias em dobro. Então, assim, não pode deixar passar de 11 meses. Tem aí o período concessivo. Ele tem até 11 meses após as férias vencer, né? Ele tem até 11 meses para estar concedendo as férias, para não deixar acumular 2. E sobre o prazo aí tem que também a gente falar sobre o aviso, né? O prazo do aviso de férias, né? Que o empregador tem que estar passando, né, para o empregado, 30 dias, né, salvo aí a questão das MPs, que saiu agora recentemente, né, mas o prazo que a gente fala é a regra antiga, que após a MP cair, né, segue ainda. 1 mês, né, tem que estar avisando o funcionário 1 mês, né, de antecedência, dizendo que ele vai estar iniciando as férias, hein, enfim, e tem a questão do pagamento também, que o empresário tem que se atentar, que é 2 dias antes do início. Tem muito
muito dono de empresa que faz o pagamento, talvez até quando o cara já está de férias. O cara sai de férias, aí o empresário vai e paga ele. Não, tem que ser pagamento até 2 dias antes do início do gozo, né? E a gente está falando aqui para evitar multas. Se ele não cumprir isso que a gente disse aqui de forma certinha, ele pode ser autuado, né, e ter que pagar multa. A questão do ele deixar de pagar o funcionário em até 2 dias pode também causar férias em dobro e uma série de consequências pode ser autuado por entendimento do fiscal do trabalho em caso de fiscalização, né? Uhum, tá certo. Então, um resuminho rápido em relação às férias, avisar com 30 dias, pagar 2 dias antes. E com relação ao fracionamento. Antes da reforma trabalhista, o empregador só podia fracionar as férias em casos excepcionais. Aí na legislação não dizia nada do que seria casos excepcionais. O que assim, causava que a gente orientava os nossos clientes e os empresários, enfim, assim, dar as férias em 30 dias, salvo férias coletivas, né? Não dá, a férias coletiva poderia passar, como o nome já disse, coletiva, né? Que a regra é diferenciada. Agora, depois da reforma trabalhista, pode o empregador estar fracionando as férias em até 3 períodos. Só que um deles tem que ser de no mínimo 14 dias. Não pode ser, por exemplo, eu vou fracionar em 3, eu vou dar férias para ele, então, 10, 10, 10. Não pode ser assim, tem que ser 10, 20, tem que ser 14, 6, 10. Um período tem que ser de no mínimo 14 dias. Beleza, tá certo. Marcos, em relação, só para a gente não perder o fio, vou incluir uma exceção aqui, que até a gente, mas assim, faz parte do tema, porque é multa trabalhista. A Ana Nery mandou um comentário aí para nós. A Ana Nery é cliente nossa, querida. Boa noite, Ana, tudo jóia? Ela falou para a gente dar uma explanação rápida sobre os PCD. Porque as empresas que têm mais de 100 empregados, existe um percentual dos empregados, das vagas dos empregados, dos cargos, que tem que ser destinados a portadores de necessidades especiais. E isso é uma regra que é bastante fiscalizada, né? A gente sabe que empresas com mais de 100 empregados não são a maioria, né? A maioria tem menos de 100 empregados, mas as empresas que são obrigadas à contratação de portadores de necessidades especiais, elas são bastante fiscalizadas e são bastante multadas. E eu gostaria de frisar que, às vezes, não sempre, mas às vezes é difícil conseguir encaixar pessoas que são portadores de necessidades especiais nos cargos. Às vezes coloca anúncio, não consegue, até pela dificuldade de uma questão até alheia à empresa, alheia até ao próprio beneficiário disso, né? Às vezes o portador das necessidades especiais não consegue chegar até a empresa para fazer entrevista, às vezes não tem recursos para se deslocar, a gente sabe que a cidade é difícil, então, assim, é uma série de coisas. Mas a fiscalização é assídua. E quando a empresa não cumpre, inclusive reincidente, a multa é maior. E se você tiver obrigado lá 4 portadores de necessidades especiais, demitir um, vai ficar com 3, já tem que ter outro para colocar no lugar. Porque se o fiscal passar lá e você não tiver os 4 que você é obrigado, com certeza a empresa vai ser multada sem dó nem piedade. Sim, com certeza. Né? E a fiscalização é atuante nisso também. Assim, infelizmente, né, como você mesmo disse, as dificuldades que tem, né, que às vezes não é culpa da empresa. A dificuldade até mesmo de encontrar, né, o profissional aí nessas características para estar inserindo ele na vaga, mas infelizmente a fiscalização ela não tem essa, como você falou, não tem dó nem piedade, né? É muito complicado. Né? É verdade. Marcos, e em relação, aí já falamos então, nós já falamos da falta de registro, falamos da parte de saúde dos empregados, das férias, e o 13º salário? O que o empresário deve observar em relação ao 13º salário? Certo, bem lembrar também, o 13º, ele, que é a gratificação natalina, né, ele tem que ser pago, tem, assim, até mesmo empresário que paga o 13º tudo no final do ano, em dezembro, vou pagar tudo dia 20 de dezembro, vou pagar uma parcela única, mas é errado, ele tem que pagar em parcela única, se ele quiser pagar pode, mas tem que ser paga até o dia 30 de novembro, né? Ele tem que pagar em parcela única, ou se quiser parcelar, ele paga a primeira parcela até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Salvo previsão contrária, né, a convenção coletiva.
Alô, pessoal, vocês estão ouvindo bem? O áudio tá legal aí? Oi, travou um pouco o seu. Tá me ouvindo? O meu deu uma travadinha aqui também. Tá me ouvindo, Floriano? A internet hoje não tá muito nossa amiga, não tá muito nossa amiga, não. Né? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, mas agora parece que voltou, Marcos. Vamos Parece que lá. voltou. Tá, vamos voltar aqui então. O prazo aí do pagamento, né, terceiro, a primeira parcela tem que ser paga em até o dia 30 de novembro, a segunda parcela é até o dia 20 de dezembro. Tem empresários, né, empresas aí que, como eu disse lá atrás, eles não fazem porque quer, mas por desconhecimento aí do que é o certo, paga tudo no final do ano, né, paga tudo em dezembro. E não, isso também é passivo de fiscalização e, consequentemente, a multa, né? Essa é a questão dos prazos aí, salvo convenção coletiva, porque tem convenções coletivas que traz aí prazo diferenciado. Por exemplo, tem que pagar a primeira parcela em até julho do ano, tem que pagar a primeira parcela junto com o início das férias. E, assim, salvo as exceções, né? Mas, a grosso modo, é isso. O empresário pode estar pagando o 13º, a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Uhum. Então, assim, tem muito. Ó, tem uma pergunta aí. Se o funcionário pedir, eu sou obrigado a antecipar a primeira parcela do 13º? Não, aí assim, Uma pergunta aí do. é o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Fala, Paulo, como é que vai? Tudo bem? Olha, a pergunta é interessante. Se o funcionário pedir, como eu disse, se na convenção coletiva tiver essa obrigação, dando como facultado, né, caso o funcionário peça, ele é obrigado sim, mas se não, ele não é obrigado a antecipar, não. Antecipar, né, tem que pagar até o prazo do dia 30 de novembro, né? É dessa forma que funciona. Aí tem convenções coletivas que tratam diferente, que nas férias, por exemplo, o funcionário pode estar solicitando a primeira parcela, aí tem que avaliar caso a caso, mas a grosso modo não. O empregador tem aí esse prazo até o dia 30 de novembro para pagar a primeira e a segunda até o dia 20 de dezembro. E bem lembrado, Marcos, acho que você até falou isso na hora que deu uma travadinha e tal, mas só para frisar bastante, se o empresário resolver pagar o 13º em parcela única, ele tem que pagar até 30 de novembro, né? Aí ele não pode deixar para pagar em 20 de dezembro, porque senão ele está cometendo aí uma infração à legislação trabalhista. Isso mesmo. Se ele decidir pagar tudo de uma vez, ele não pode optar em pagar em dezembro, ele tem que pagar tudo até o dia 30 de novembro, dessa forma. Porque às vezes o empresário resolve, não, vou pagar o 13º em parcela única dia 20 de dezembro. Não pode. Mas não pode. Se vai pagar em parcela única, tem que pagar até 30 de novembro. Só pode pagar até 20 de dezembro a segunda parcela, Isso, dessa forma mesmo. E o que acontece, Lorena? Muitas das vezes, quando o fiscal vai na empresa, ele pede até os comprovantes, os olerites, né, os contra-cheques, que ele verifica a data que o empregador pagou. Porque às vezes chega lá e fala assim, mas eu paguei no prazo. Não, eu quero ver. Cadê o contra-cheque? Por isso que é importante, né, guardar, né, risco digitalizado aí, o comprovante de pagamento. Ele verifica isso também. Se passar do prazo, ele autua a empresa e multa. É isso aí. Marcos, e em relação às convenções coletivas? Deixa eu só responder uma pergunta aqui. Pode parcelar o 13º com a primeira parcela no mês de aniversário? Doutora Cássia está perguntando para nós. Pode sim, se for a vontade da empresa ou se tiver essa obrigação também, convenção coletiva pode sim. Aquela história, ele tem até o dia 30 de novembro, até. Então, assim, antes disso ele pode fazer também, não tem problema. E respondendo aí o Prax Cledson, não pode parcelar em mais parcelas, né, Marcos? É só no máximo. Isso, no máximo duas. Não pode parcelar em 3, 4, não. Infelizmente não, o Cledson. Marcos, e em relação à convenção coletiva, o que é convenção coletiva, afinal de contas, que a gente tanto fala, e esse treco tem que ser observado pelos empreendedores ou não? Dizem que o sindicato está acabando e não sei o quê. É verdade, na reforma trabalhista o sindicato perdeu um pouco a força, né? No entanto, mas vamos dizer o que é a convenção coletiva? A convenção coletiva é o acordo, né, firmado aí entre os sindicatos aí dos empregados e o sindicato das empresas, né? Que a empresa também tem sindicato, né, que defende lá todos os direitos dos empresários, enfim. Aí eles juntam, né, faz lá o acordo que é chamado convenção coletiva, onde traz todas as cláusulas, como vai ser durante o ano, piso salarial,
se tem vale alimentação, se tem, como funciona tudo, o pagamento de vale transporte, quinquênio. Tá travando aqui. Deu uma travada aqui. Oi, tá me vendo? Marcos, deu uma travada aqui. E aí? Tá Agora travando? tô. Agora tô. Vamos lá então, voltando a... Como eu disse, é um acordo. Mas acho que deu uma travada geral. Até o meu deu uma travada aqui também. Mas vamos lá, convenção coletiva. Certo. Como eu estava dizendo, a convenção coletiva é um acordo feito entre o sindicato patronal e os empregados, né? Os sindicatos patrões e dos empregados, onde diz lá o que vai pagar o funcionário, piso salarial, enfim, se tem vale alimentação, se não tem. Então, o que tem que ser observado, as pessoas, como você mesmo falou, o sindicato acabou, não precisa seguir a convenção coletiva, não. Na Constituição Federal lá diz, né, que tem que ser observadas as convenções coletivas e o empregador, né, as empresas têm que ficar de olho para ver se está pagando lá o vale alimentação, se está pagando a anuênio, né, que é o tempo de serviços, empregado com muito tempo de carga, tem os adicionais, se tem vale o plano de saúde, tem uma série de benefícios que tudo isso é visto em convenção coletiva, tem que estar sempre de olho, né? E se não observar, como dizendo sobre possíveis multas, o fiscal do trabalho pede isso também, quando ele vai na fiscalização. Se não observar a convenção coletiva, ele autua a empresa e, consequentemente, ele lavra lá o auto, né, por não observar. Isso aí. Então, assim, em resumo, é um documento coletivo firmado entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, que faz lei dentre aquele ramo de atividade, não é isso? E ali é que está dito se a empresa é obrigada a pagar alimentação, se não como é que vai ser, qual o percentual que vai ser pago a mais de hora extra, isso mesmo. Essas coisas, correto, Marcos? De hora extra, os adicionais, né? Tudo aquilo que é direito do empregado vai mencionado, né, nas cláusulas lá da convenção coletiva, que é o sindicato dos empregados e o sindicato das empresas. Beleza. Certo. E em relação à jornada de trabalho, Marcos, o que o empresário tem que, por exemplo, jornada de trabalho envolve hora extra, envolve horários de trabalho. Qual é a carga horária permitida? Se o empregado trabalhar mais do que aquela carga horária, o que ele tem direito? Como é que é? Certo, tá travando um pouquinho. Você tá conseguindo me ouvir bem aí, não tá? Tá travando aí? Tá me ouvindo bem? Tô. Dá uma travadinha de vez em quando, mas tô ouvindo bem. Com relação à carga horária... Se travar e me prejudicar, eu já vi. Certo, tá travando a sua imagem, não sei se a minha tá para você. O que acontece? Com relação à jornada de trabalho, o empresário, o empregador tem que ficar de olho, porque o que diz a legislação? Que o empregado não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias, né? Salvo as exceções que eu vou explicar aqui, e não pode passar de 44 semanal. O que seria a exceção? Então se eu trabalho mais do que horas, eu já vou estar fazendo hora extra? Não. Porque existe a questão de compensação de horas, né? Como você me citou. O que é compensação de horas? É aquela que não funciona, né? Não tem expediente no sábado ou outra situação desse tipo, ela acaba trazendo esse dia como compensado, ou seja, pega as 44 horas semanal e né, entre os dias da semana, né, fica 9 horas, 9 horas de segunda a quinta e horas na sexta, né, somando da 40 semanal. Então, assim, a jornada de trabalho geral é 44 horas semanal. Diárias, 8 sessões no caso de compensação, mas essa compensação não pode passar de... Travou, Marcos. Deu uma travada aí. Voltou? Voltou, né? Certo. Essa compensação, né, não pode passar do que 2 horas, por exemplo, que trabalha 8 horas e não pode trabalhar mais do que 10, né? Porque daí já não é mais compensação, já entra para extra e tudo, salva a 12 por 36, né? Porque tem legislação própria e tal, caso a gente está dizendo, mas é isso, 44 horas semanal, né?
Então, em resumo, o empregado pode trabalhar 8 horas diárias, né, ou 44 horas semanais. Caso haja trabalho mais do que 8 horas, existe a possibilidade de tratar isso como uma compensação de horário, por exemplo, trabalhar mais do que 8 horas durante os dias de segunda a sexta, para não ter que trabalhar no sábado. Isso. É isso? Mas se houver trabalho mais do que 8 horas ou mais do que 44 horas semanais em que não seja considerado compensação, e o empresário precisa conversar com o contador, conversar com a gente para entender exatamente como é que funciona isso aí, né? Se houver trabalho excedente, tem que pagar o acréscimo lá de 50% ou 70%, se assim for previsto na convenção coletiva, como o adicional de hora extra. Dessa forma, sim. E tudo isso é importante dizer também que caso o funcionário faça hora extra, né, tem aí o adicional, né, do DSR, que é os reflexos, né, em cima disso, e médias que entra para férias, terceiro, né, então assim, a hora extra é paga no contra-cheque, só que tem uma repercussão, né, em todo o progresso aí do funcionário, tira férias, 13º, entra também na média, né. É importante estar conversando com a gente está esclarecendo, caso alguém esteja, né, com esse tipo de situação. Isso aí. Marcos, e por último, em relação ao Vale Transporte, já aconteceu algumas vezes no escritório, por exemplo, o empregado mora a 1 quilômetro de distância da empresa, da sede da empresa. E aí o empresário entende que ele dá para ele ir a pé e ele entende que tem que receber o Vale Transporte. Quando é obrigado a pagar o Vale Transporte? Olha, é uma situação até um outro meio, só que o Vale Transporte ele é obrigado a ser pago. Deu uma travada, Marcos. Começa de novo aí, por favor. Deu uma travadinha. Beleza, vamos lá. O Vale Transporte ele tem que ser pago a partir do momento que o funcionário solicite a empresa, independente da quantidade de quilômetros, seja 1 quilômetro, seja 2, ele seja da residência dele para a empresa, né? Se ele solicitar o Vale Transporte e naquela linha que ele tem que comprovar, né, trazer o comprovante de endereço, onde ele mora e tudo, assinar a declaração, dizendo que mora lá, enfim, haja transporte coletivo, né, haja transporte público, ele o empregador, né, o empresário tem que estar pagando aí o Vale Transporte. Não tem essa questão de quilômetros, né? Ele tem que estar pagando o Vale Transporte da quantidade de KMs, né, que ele tenha da casa para o trabalho. Então, o requisito é o empregado solicitar, ter uma linha de transporte público entre o endereço dele e a empresa, e aí já é obrigado a pagar. Sim, sim. Interessante também frisar a questão do pagamento em dinheiro, né? Muitas convenções coletivas, até para facilitar, porque assim, a legislação ela fala que o Vale Transporte, o nome já diz, é vale. Ele tem que ser pago em vale, né? O cartãozinho, né? Então, assim, não pode pagar em dinheiro, mas muitas convenções já facilita isso. Deixa pagando em espécie e que isso não tenha ônus nenhum na folha de pagamento, enfim, não tem nenhum reflexo. Só que é bom observar isso também, se está pagando dinheiro, se a convenção coletiva permite o pagamento em dinheiro, né? Para depois aquilo não ser considerado como salário, né? Isso. Aí uma possível causa trabalhista, isso vai onerar para o empregador. E além disso também, voltando à questão da obrigatoriedade, não só a empresa tem a obrigação de pagar quando solicitado e houver linha de transporte público, mas o empregado também tem a obrigação de utilizar. E ele não pode desviar a função do transporte daquele valor recebido, né, Marcos? Do vale recebido ou do dinheiro recebido. Ele tem que utilizar... Também. Senão ele perde direito ao Vale Transporte. Isso, né? Sim. Ele tem que utilizar para o fim que ele solicitou. O Vale Transporte para usar o transporte público. O Vale Transporte ele não serve para colocar gasolina no carro, não serve para aqueles transportes seletivos, né, Uber, táxi, enfim. Ele não é para esse fim. Caso a empresa queira, né, claro, fazer uma espécie de ajuda de custo para esse fim, né, pode também estar vendo com o contador, né, porque a gente faz um acordo, enfim, deixando tudo claro, anotado que aquilo é com ajuda de custo para ele... um auxílio combustível, né? Mas o Vale Transporte não pode ser utilizado. Caso utilize, isso é passivo até de rescisão por justa causa, né? Porque ele não pode utilizar para outro fim, não pode... ele tem que pagar o ônibus, né? Ele não pode... Já aconteceu até casos inusitados de funcionário utilizar o Vale Transporte, receber em dinheiro, a convenção permitia, e ele trabalhar de bicicleta, por exemplo. Então, assim, ele pegava o dinheiro e usava para outro fim, não pode.
o Vale Transporte é para o Vale Transporte, é para o uso do transporte público, para se deslocar. Perfeito. Marcos, então, assim, dando continuidade, nós estamos aqui, para quem está nos ouvindo, fazendo essa live que a gente chamou de Bate-Papo Empreendedor, toda quarta-feira, às 21h30, para falar sobre temas relevantes, falar sobre vendas, falar sobre legislação no aspecto de normas, né, para o empresário não perder dinheiro. O nosso foco aqui é que sempre o empreendedor tenha sucesso no seu negócio. E tudo quanto é informação relevante para isso, que a gente puder trazer, a gente vai trazer para cá toda quarta-feira, às 21h30, e gostaria muito de contar com vocês para assistir essas lives aqui com a gente, tá? Depois que termina, fica gravado aqui no IGTV, a gente está subindo elas também lá para o YouTube, então, se você quer rever, se você quer compartilhar aí com alguém que você acha que também precisa receber esse tipo de informação, a gente agradece muito. E fazendo um resumão aqui geral do que a gente falou, né, Marcos? Nós falamos sobre a falta de registro de empregados, falamos sobre o livro digital, a empresa não precisa mais usar o livro de registro de empregados manual, não precisa mais registrar as anotações na carteira de trabalho, porque agora é carteira de trabalho digital também. Falamos sobre as normas da saúde dos empregados, o que a empresa precisa observar sobre a saúde dos empregados. Eu acho que isso aqui dava uma live só sobre esse tema aqui. A gente deu uma pincelada, mas né, já deu uma clareada. Falamos sobre as regras a serem observadas de férias, de 13º salário, né? Que o empreendedor tem que observar. Falamos que o empreendedor tem que observar sua convenção coletiva, e aí cada ramo tem as suas exigências, então é muito importante que o empreendedor conheça a convenção coletiva para saber quais são. Tem convenção coletiva, por exemplo, que determina até o pagamento de cesta básica para os empregados. Sim, né, auxílio à natalidade, quando o bebê nasce, né? Tem que pagar algumas coisas. Tem que estar observando, né? Senão. Falamos sobre as observações em relação à jornada, né? Uma coisa importante sobre o registro de ponto, né? Pode ser o registro manual ou eletrônico, mas se for eletrônico tem que ser no modelo do REP, salvo se a convenção coletiva permitir ser de outro sistema. Então, por exemplo, permitir que seja um software lá e tal. Então, por isso, mais um motivo importante de acompanhar a convenção coletiva. E, por último, falando sobre o Vale Transporte. Até com relação, assim, lá dentro, sobre a questão do ponto, né? Porque os pontos aí, o REP, né? Os modelos aí que são homologados pelo MTS são caros, né? Então, como a gente está trazendo aí, querendo trazer benefício para o empregador, né? Para reduzir despesas, ainda mais nesse momento que a gente está passando, né? Os registros alternativos, quando previstos em convenção coletiva, eles são bem mais em conta, né? A adoção deles. Só mesmo esse detalhe, né? Às vezes o empresário utiliza um ponto, tem pontos aí, aqueles relógios que é R$3.000, enfim, e ele nem sabe que pode estar utilizando o registro alternativo, e com isso ele vai diminuir bastante o custo dele e vai estar atendendo, né, porque tudo que tem no alternativo tem também no outro lá, que é homologado, a diferença é o preço, né? Isso aí. E, por último, nós falamos sobre as regras do Vale Transporte, né? Quando é que o empregador é obrigado ou não é obrigado a pagar o Vale Transporte. Copia, Marcos? Tudo certo aí? Esqueci de alguma coisa? Isso mesmo, fizemos aí um resumão, né? Como eu estava até pensando mais cedo, assim, assunto trabalhista, Floriano, né, rende muito. Se a gente for conversar assim, de tudo que o empresário, que as pessoas precisam saber, acho que vai até dia, né? A gente fica o dia inteiro conversando. A gente fez um resumo, aproveitando o tempo, né? A gente não tem muito tempo assim para estar transmitindo no Instagram, né? Até mesmo que o Instagram acho que derruba, né? Tempo a live cai. Então. Eu acho que nós temos uns 3 minutos ainda. Passou rápido demais, velho. Então é isso, né? Então é isso mesmo. Não, mas é isso aí. Pois é, gente, então é isso. E eu gostaria de te agradecer, Marcos, a sua disponibilidade aí de trazer essas informações importantes aí para o público que está nos assistindo, essas informações importantes aí para os clientes da Marf Contabilidade, pela a sua presença na própria Marf Contabilidade aí, auxiliando os clientes, que eu sei da sua dedicação, do seu esforço aí para trazer sempre o melhor para os clientes. Eu que agradeço, Floriano, o convite, né, como eu disse, esse projeto bacana que a Marf vem desenvolvendo, né, de trazer informações
de grande porte, né, para os clientes e para todo o público. Eu agradeço bastante por ter participado e espero ser convidado mais vezes. A gente vai... Um assunto bacana a gente falar sobre a CTPR digital, né? Até mesmo conversando com... mais cedo com a minha tia, ela perguntou, mas como é isso? Como funciona essa carteira digital? Então, assim, também é um tema que rende uma live, né? Então, é isso aí mesmo. Beleza. Beleza, gente. Então é isso. Semana que vem nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Inclusive, Daniel, que é da nossa comunicação, colocou um comentário aí há pouco. Mande suas perguntas para comunicação@marf.com.br ou nos stories do Instagram no decorrer dessa semana, que na semana que vem eu vou fazer uma live sozinho, só respondendo perguntas dos empreendedores. A pergunta que você quiser sobre esse momento de crise, o que fazer com os funcionários, o que fazer para aumentar as vendas, o que fazer para diminuir impostos, reduzir despesas, enfim, vai ficar aberto para o que você quiser perguntar. Vá mandando suas perguntas para comunicação@marf.com.br ou coloque nos stories do Instagram no decorrer dessa semana, que na próxima quarta-feira, às 21h30, eu vou responder as perguntas ao vivo. Vou tentar responder pelo menos a maioria, tá, gente? Não vou garantir que vou responder todas, mas a gente vai responder a maioria, vamos filtrar ali para as perguntas parecidas e tal, e a gente vai solucionando os questionamentos, tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigado pela audiência, por vocês estarem assistindo aí a nossa live, pelo interesse aí nos nossos assuntos. Obrigado ao Marcos por ter participado mais uma vez e tamo junto. Semana que vem, aguardo vocês. Floriano, tchau, gente. Pela audiência. Boa noite. Depois pra gente, né, Floriano? Lá na marca. Tchau. É isso aí. Beleza. Tchau. Ah, Marcos, vou colocar uma foto sua, viu? Para compensar aí o... Beleza. Depois, bom fica devendo. Depois faz outra live aí, trazendo um assunto bem relevante aí. Vamos trabalhar nisso. Beleza, então. É isso aí. Um abraço. Beleza. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Abração, viu? Tchau.